Qual o interesse do governo de fazer com que o seu povo não saiba a sua própria história? Qual o interesse que o governo de um país teria em fazer com que o seu povo não entendesse sobre o seu país, não conheça o seu país, não saiba sobre a geografia? Qual o interesse de um governo em fazer com que o seu povo não entenda sobre os recursos naturais, sobre a química dos seus recursos naturais, da natureza da sua região? Na sua opinião, por que o governo PMDB, PSDB, por que o plano de governo do PSDB, através do presidente laranja Michel Temer, ataca tanto o ensino e propõe uma reforma no ensino médio, que todos nós sabemos que é necessário reformar o ensino na intenção de melhorá-lo, numa pressa muito grande, através de uma medida provisória, com uma pressa irritante, preocupante, investe em apagar a memória do povo. Sobre isso, vamos falar aqui no canal Notícias Comentadas. Seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal e compartilhe nossos vídeos, nossas reflexões em todas as redes sociais. Você pode ficar à vontade para baixar o vídeo e carregar no seu canal do YouTube ou mesmo nas redes sociais diretamente. A notícia aqui da revista Capricho, no dia 10 de fevereiro de 2017, diz que a reforma do ensino médio foi aprovada. História e geografia saem, mas também tem outra matéria, que é a química, também saiu da grade obrigatória. Significa que é o seguinte: se o estudante está num período de prova e está preocupado em passar nas provas dele, que isso é a maior preocupação do estudante, ele não vai pegar as matérias, logicamente, que ele não tem obrigação de estudar, só vai pegar o que tem obrigação. E com isso, cada vez mais, o povo brasileiro, que não é tão especialista assim em história, a gente, na verdade, deveria intensificar os nossos pensamentos anteriores, a nossa história, intensificar o estudo, conhecer mais o nosso país, a geografia do nosso país, entender mais sobre natureza através da química, para que a gente valorize, por exemplo, os nossos recursos naturais, a nossa biodiversidade. Não, a gente não pode, não vai mais entender de química, e com isso fica mais fácil o quê? Quem é que se beneficia desse tipo de coisa? Aproveito para dizer o seguinte, pessoal: cada momento que vocês sentirem vontade de comentar, pausem o vídeo, coloque seu comentário aí no vídeo do YouTube e depois prossiga o vídeo e continue comentando, mais de uma vez. Vamos primeiro entender essa notícia para depois fazer uma reflexão. Essa notícia também foi publicada aqui no El País, lembrando que eu vou deixar os links para que vocês mesmos possam ler. Reforma no ensino médio é aprovada também agora no Senado, já foi aprovada na Câmara, né, e agora foi aprovada no Senado e deve ser sancionada rapidamente aí pelo Michel Temer. A notícia aqui é de 9 de fevereiro de 2017, se não já foi sancionada, vai ser sancionada pelo Michel Temer, que tem um grande interesse na reforma do ensino médio. Ele não tem interesse em fazer a economia do Brasil crescer, ele tem interesse em apagar a memória do povo brasileiro. E aí a gente já vai entrar na discussão por quê. A notícia aqui diz o seguinte, publicada por Marina Rossi, diz: o Senado aprovou nessa quarta-feira, a mudança será a maior mudança será a flexibilidade do currículo. 60% da grade curricular será composta de disciplinas obrigatórias e 40% serão optativas, ou seja, no meio do curso, o estudante terá que escolher uma das 5 áreas para se especializar: linguagem, suas tecnologias, blá, 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 blá. A carga horária aumenta de 800 horas anuais para 1.400 horas anuais. Lembrando que o governo aumenta a carga horária, mas já aprovou a PEC 55, que diminui o dinheiro que vai ser investido na educação. O intuito aqui fica claro: quebrar a educação pública. Me diga uma coisa: como é que você vai defender isso se o cara cortou a grana da educação? E não adianta dizer que ele congelou, porque ele cortou, que ele não leva em conta o crescimento da população. E além disso, para esse efeito da quebra do ensino público ser mais rápido, ele aumenta a carga horária, ele quase que dobra a carga horária dos estudantes. Como é que você vai dobrar a carga horária se você resolve gastar menos com educação? Fica bem claro o intuito de quebrar o ensino médio. Por que você quebraria o ensino médio público? O público somente. Porque você pretende levar todo esse pessoal para o setor privado, porque ganha mais dinheiro. Quem sabe o que eles que propuseram essa reforma estão ganhando com isso. Alguém está ganhando com isso, e não é o povo.
Porque o povo que não vai poder ficar o tempo todo na escola porque tem que sair para trabalhar, para ganhar alguma coisa para comer, fatalmente vai sair da escola, o que também pode ser interessante para eles, que o povo precisa estar ignorante sobre o que eles fazem. E se você conseguir estudar, que você então não aprenda história. E se você aprender história, que você não conheça seu país. E se você conhecer seu país, que você não entenda o potencial que seu país tem. Essa é a mensagem que fica muito clara aqui, a gente interpretando essa notícia. Além disso, a escola não será mais obrigada a oferecer disciplina de artes. Não precisa, para quê? A gente só precisa de robô. Só precisa de funcionário de fábrica. E educação física. Restringindo essa obrigatoriedade somente ao ensino infantil. Somente português e matemática serão obrigatórios nos 3 anos. Então, aprender a ler, escrever e fazer conta já está pronto para ir trabalhar na fábrica. As demais disciplinas dependem da opção do estudante e da grade curricular oferecida pelo Estado. Por exemplo, inglês, disciplina que a escola ainda será obrigada a ofertar, pode ser cursada somente no primeiro ano. Quem disse, sabe, para que o brasileiro vai se integrar ao resto do mundo, falar inglês, para conhecer o que o resto do mundo está fazendo, o progresso que alguns países estão tendo, por que o brasileiro precisa entender disso? Não é importante para esse governo. Fica facultativo oferecer uma segunda língua. Facultativo oferecer uma segunda língua. Eu não sei se tem país no mundo que faz isso, não. Tá? Todos os países pensam que o mundo globalizado, inclusive defendido por os liberais, né, de todo mundo, eles defendem a globalização, livre comércio e globalização. Agora, como é que você vai se preparar para a globalização se você não fala uma segunda língua, se você não conhece seu país, nem os recursos naturais do seu país e nem a geografia do seu país? É esse o preparo que esse governo, que essa cartilha, o plano de governo do PSDB, liderado por Aécio Neves, Fernando Henrique Cardoso, todo esse povo, Michel Temer, todo esse povo, é assim que eles querem fazer liberalismo e globalização. A necessidade da reforma do ensino médio é praticamente um consenso entre especialistas e educadores, mas um dos pontos mais criticados do atual processo foi o fato de ter sido feito por uma medida provisória, o que implica caráter de urgência para aprovação e implantação, limitando a possibilidade de debate sobre as mudanças que afetarão todos os estudantes do país inteiro. Esse projeto estava na Câmara desde 2012, afirma o senador Pedro Chaves, relator do projeto da Federação. É um tema de urgência. Acontece que não foi feito um debate com os profissionais do ramo. Pelo que a gente saiba, o ministro da Educação, Mendonça Filho, recebeu Alexandre Frota e Marcelo Reis. Alexandre Frota na sua carreira, ele é artista de filme pornô. E o Marcelo Reis é o revoltado online, que não sabe exatamente por que está revoltado, porque, segundo ele, era contra a corrupção, mas ele continua apoiando políticos corruptos. Então, sei lá, deve ter ficado maluco, deve ter ficado doido. E, bom, são essas pessoas que aconselharam aí o ministro da Educação a fazer a reforma. Isso agora, esse vídeo é de fevereiro de 2017. A falta de consenso ocorreu no Senado, enfim. Eu vou deixar aqui para que você possa ler. A notícia também é confirmada aqui no Sensacionalista. Atenção, sensacionalista. É isento de verdade, ele já coloca bem aqui. Mas ele fez umas ironias aqui que são interessantes. Ensino de história deixa de ser obrigatório para que ninguém se lembre dos dias atuais. O que parece ser fato. É uma brincadeira sarcástica, mas parece ser fato. A reforma do ensino médio foi aprovada na última quarta-feira pelo Senado e segue para a sanção do presidente Temer. De acordo com o conjunto de novas diretrizes, tudo que será relacionado vai estar dentro de 5 áreas apresentadas. Uma imagem foi colocada. Está aqui a imagem. Né? Imagina só os alunos tendo que entender e de se lembrar de tudo que aconteceu no Brasil nos últimos meses. É cruel. Os alunos que quiserem poderão optar por isso, mas a culpa não será nossa, já que o nosso dever é fazer com que o ambiente escolar seja um ambiente seguro, disse Mendonça Filho, ministro da Educação. Lembrando que aqui é o sensacionalista, ele é isento de verdade. Só que nessa ironia também tem verdade. Fato é que essa reforma na educação ela já gerou aí o movimento estudantil que ocupou mais de 1.000 escolas pelo país. Esse movimento foi ignorado pela grande mídia, que preferiu não noticiar o fato e parece que foi caindo no esquecimento justamente pela não valorização da grande mídia. Mas imagine, 1.000 escolas ocupadas no país, 84 universidades, e a grande mídia boicotou o processo. Não é que a grande mídia não tomou posição, ela boicotou o processo. Ela boicotou o processo.
O que o projeto Escola Sem Partido? Esse pessoal se baseou inicialmente nessa reforma do ensino médio num tal de escola sem partido. No Escola Sem Partido, por exemplo, o estudante não estudava filosofia. Com isso, ficava difícil ele formar opinião, por exemplo. Ele lê e tal, mas qual é a sua opinião sobre isso? Não tem senso crítico. Não desenvolve senso crítico nas escolas. Para que serve então a escola? Aprender a ler, escrever e manda trabalhar. Esse é o programa dos liberais da economia brasileiros aí que estão aplicando isso aí. Lembrando que para que você seja grande no mercado globalizado, você tem que de fato ser grande, estar bem qualificado, bem preparado, tem que falar línguas, tem que saber sobre o seu país. Não, você entra no mercado, segundo a teoria deles, completamente nu, sem preparo, sem nada. Não que hoje no Brasil já seja perfeito, precisa de reforma, mas no sentido de melhorar a qualidade para que os estudantes, para que o povo brasileiro conheça mais sobre si e seja melhor na utilização do seu país. Mas parece que isso não interessa muito ao governo. E por que não, pessoal? Porque o governo atual, porque o plano de governo do PSDB que está sendo implementado no Brasil junto com o PMDB, eles praticaram, na verdade, um golpe parlamentar em 2016. Então não é interessante levar isso para frente. Esse governo pagou movimentos sociais como o Movimento Brasil Livre para convencer as pessoas que já não são muito fortes em história, de que o que eles estão fazendo é correto. Sendo que o Temer foi eleito pelo povo brasileiro como o pior presidente da história do Brasil, coisa também que não pode ir para a história. Imaginem, a única maneira que você tem de continuar enganando o povo, você, Michel Temer, e toda a sua corja, Aécio Neves e todo esse povo do PMDB e PSDB que está apoiando esse governo, também do DEM, do Bolsonaro, que insiste em ignorar a história, que insiste em ignorar a história da ditadura militar, que tanto fez o Brasil sofrer. A única maneira que esse povo tem de se manter no poder é se você que está me escutando agora e seus filhos não entenderem da história do Brasil. É a única maneira. Essa é a importância de canais como Notícia Comentados, porque a gente precisa responsabilizar essas pessoas e não apagar da história, mesmo que eles tentem depois apagar os canais dele. Esse povo, que é pago pelo Temer também, muitas vezes, né, que o Temer está pagando alguns youtubers aí, entre eles, defendem essa ideia como a ideia aqui de Joyce Hasselman, como a ideia de Nando Moro, desse Lilo Vlog aqui, de toda essa turma aqui, que a gente não pode esquecer. A gente tem que fazer uma campanha para manter vivo, porque lá na frente todas essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Assim como o Temer e o PSDB de Aécio Neves precisa ser responsabilizado pelo que fizeram com o Brasil, por apagar a memória do povo brasileiro, aliás, por tentar apagar, porque a gente ainda vai lutar por isso aqui, para reverter essa decisão, né? A gente precisa responsabilizar todos esses movimentos fascistas que investem significativamente na ignorância do povo. Um povo ignorante é mais fácil de dominar. Pense nisso, compartilhe esse vídeo, baixe o vídeo também, carregue no Facebook diretamente, carregue no seu canal, espalhe esse vídeo por todos os lugares. É preciso levar a reflexão a todas as pessoas e é preciso fazer um alarme muito grande, porque a educação brasileira foi golpeada fortemente e o povo brasileiro pode pagar muito caro por isso, caso não reaja enquanto é tempo. Enquanto é tempo, pessoal. Um grande abraço e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá.